Expulsei minha esposa por tentar forçar minha filha a fazer coisas que a deixavam desconfortável. Minha primeira esposa e eu éramos namorados no ensino médio e tivemos uma filha chamada Emma. Ela foi um feliz acidente e ficamos muito felizes por sermos pais dela. Mas minha esposa faleceu ao dar à luz, e em 1 ano e meio, me casei novamente com minha segunda esposa, Samantha. Ela também estava lutando para criar seu filho Tom devido a dificuldades financeiras. Era um casamento para nossa conveniência, e éramos muito abertos quanto a isso. Ela ficaria em casa criando os 2 filhos, enquanto eu os sustentaria financeiramente. Assim, Samantha sempre deu tratamento emocional preferencial ao filho, o que nunca me incomodou. Afinal de contas, Emma era minha filha, não dela. Mas eu sempre cuidei igualmente dos dois, porque sempre me senti obrigado a ser justo com ambos. Não houve nenhum problema grave durante a infância, e os 2 filhos mantiveram um relacionamento saudável um com o outro, mas com um pouco de distância. Minha primeira esposa e eu tínhamos um seguro de vida, que foi pago quando ela faleceu. Por alguma razão, certa vez conversamos aleatoriamente sobre o que faríamos com o dinheiro se um de nós falecesse. Ambos decidimos que ele seria destinado aos nossos filhos, e se não tivéssemos filhos, o cônjuge sobrevivente deveria viajar pelo mundo. Mantive esse dinheiro em um fundo fiduciário que cresceu ao longo de 17 anos e tem gerado lucros significativos, e agora é bastante dinheiro. Nunca peguei um centavo sequer emprestado, pois ele pertence à minha filha, e eu sou apenas o guardião. Este ano, os 2 adolescentes se inscreveram em faculdades e Emma entrou na Faculdade Federal com uma bolsa de estudos integral. Nosso plano era que, se Emma não conseguisse uma bolsa de estudos, eu pagaria suas mensalidades com o dinheiro guardado. Tom também se inscreveu na faculdade e foi aceito, mas sem bolsa de estudos. Ele e eu conversamos sobre nossas opções e eu disse a ele que posso ajudá-lo com as despesas de moradia enquanto ele estuda, mas não posso pagar a mensalidade sem sofrer um grande baque. Ele foi compreensivo e disse que faria um empréstimo para pagar a mensalidade. Então, tudo estava resolvido, ou pelo menos eu achava que estava. Uma noite, Samantha me perguntou se eu poderia pagar a mensalidade do filho dela com o dinheiro guardado para Emma, pois ela conhece a amplitude desse dinheiro. Fiquei assustado por um segundo, mas disse que ia pensar no assunto. Adiei a resposta porque queria perguntar a Emma se ela queria ajudar o Tom, porque sempre deixei que ela tomasse suas próprias decisões, pois acho que essa é a parte mais importante da criação dos filhos. Eu queria perguntar a ela sozinha, sem a presença da Samantha, porque a Samantha pode ser um pouco insistente, e eu queria que a Emma tomasse decisões por conta própria, sem nenhuma pressão, porque ela é a pessoa mais doce que conheço, que prefere se machucar do que machucar outra pessoa. Expliquei tudo isso à minha filha e perguntei o que ela queria fazer. Ela me perguntou o que eu achava que ela deveria fazer, e eu lhe disse que não tinha opinião, mas que independentemente da decisão que ela tomasse, isso não mudaria nada entre nós, pois ela sempre será meu mundo. Ela me disse que queria viajar pelo mundo comigo com a metade do dinheiro, como o desejo de sua mãe, e investir o restante para ter uma reserva segura. Ela me pediu um fim de semana para pensar no assunto, o que eu aceitei de bom grado. No fim de semana, ela me mandou uma mensagem para ir ao seu quarto. Pediu-me que explicasse os rendimentos do lucro, o valor e tudo relacionado ao valor, o que fiz. Depois de refletir, ela decidiu que poderia pagar metade da mensalidade de Tom enquanto viajava pelo mundo e mantinha um fluxo de caixa saudável. Enfatizei que, se ela não quisesse fazer isso, não precisava, pois Tom não é responsabilidade dela. Mas ela disse que queria ajudar o irmão em uma reunião de família. Ela disse isso a Tom na frente de Samantha e de mim. Tom se emocionou, abraçou-a e ficou muito grato. Percebi que a Samantha estava um pouco estranha, mas ignorei o fato e saímos todos para jantar. Na cama, a Samantha me perguntou quem havia decidido sobre a mensalidade do Tom. Contei a ela sobre toda a situação, e Samantha ficou chocada, por qualquer motivo. Ela disse que eu não precisava perguntar a Emma e que poderia ter tomado a decisão por conta própria, pois o dinheiro não era da Emma. Eu disse a ela, em palavras claras, que ela não tinha direito de opinar sobre isso, pois foi decidido entre mim e a mãe da Emma o que faríamos com o dinheiro. Em seguida, ela disse por que eu não a envolvi durante as discussões com a Emma, e a essa altura, eu estava no limite e disse a ela que não era da conta dela. Ela disse que falaria com a Emma, e que a Emma poderia pagar o curso completo do irmão, e que não é necessário viajar pelo mundo. Com calma, mas com firmeza, eu lhe disse que ela não diria uma palavra sequer a Emma sobre isso, e que o assunto estava encerrado. Depois de uma semana, eu estava saindo com meus colegas quando recebi uma mensagem de texto do Tom dizendo que eu deveria voltar para casa imediatamente. Fui correndo para casa e cheguei em 10 minutos. Samantha estava gritando com Emma sobre como ela deveria pagar as mensalidades de Tom e Emma estava chorando. Tom estava tentando acalmar a mãe e fazê-la calar a boca, mas sem sucesso. Eu disse à minha esposa para calar a boca e ir para o quarto o mais educadamente possível, pois não queria insultá-la na frente de Tom, afinal, ela é a mãe dele. Peguei Emma e a estava levando para o quarto quando ouvi Samantha gritar. Você sempre foi um monstro, você foi quem tirou a vida da sua mãe, então já veio para o mundo errando. Depois que ouvi isso, eu disse a Samantha que estava saindo de casa e que voltaria em 2 dias, e que era melhor que ela tivesse ido embora quando eu voltasse. Levei Emma comigo e perguntei a Tom se ele queria vir conosco. Ele estava relutante, mas acabou vindo junto. Levei-os até uma cidade montanhosa próxima e fiz o check-in. Emma estava chorando durante todo o trajeto e eu a deixei chorar. Depois de algumas tentativas iniciais para acalmá-la, na manhã seguinte nos encontramos no café da manhã. Os olhos de Emma estavam inchados de tanto chorar e Tom basicamente se ajoelhou e pediu desculpas pelo comportamento de sua mãe.
Emma disse a ele que não era culpa dele, e nós três tivemos uma conversa de coração para coração. Uma vez que Emma e eu conversamos em privacidade, Emma teve a certeza de que não era responsável por nada. A Emma ainda pagará metade da mensalidade do Tom. Também conversei com Tom e disse a ele que iria me divorciar da mãe dele, e que isso não tem volta. Mas isso não precisa mudar meu relacionamento com ele, a menos que ele pense o contrário. Ele pediu que eu considerasse minha decisão, e perguntei se o que eu estava fazendo era injusto. Ele disse que não, e que me entendia. Quando chegamos em casa, meus pais já estavam lá e Samantha tinha ido embora. Meus pais perguntaram sobre o que havia acontecido e, aparentemente, Samantha os havia contado uma história pela metade e não a história completa. Eles ficaram furiosos, mas tentaram baixar a temperatura e perguntaram se havia alguma maneira de fazer as pazes. Eu lhes disse que minha decisão é definitiva e entreguei um documento para Samantha.